Sejam bem-vindos nessa noite, esse momento de palavra que Deus quer hoje falar com o seu coração. Vamos declarar o que nós somos, porque isso é a verdade que nós precisamos declarar. Coloca a mão aí no seu coração e diga assim comigo: eu sou tudo aquilo que Deus diz que eu sou. Eu tenho tudo aquilo que Deus diz que eu tenho. Eu posso tudo aquilo que Deus diz que eu posso. Hoje eu vou ouvir a palavra de Deus. A minha mente está alerta, meu coração receptivo. Eu jamais serei o mesmo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Hoje eu quero falar com vocês que vai acontecer rápido. Todos nós temos expectativas, sonhos não realizados, projetos em andamento, coisas que mexem com a nossa vida, com o nosso futuro, com as nossas emoções. Mas, quando nós não vemos perspectiva naquilo que nós estamos fazendo, ou naquilo que nós estamos esperando, facilmente nós ficamos desanimados. Sim ou não? Nós facilmente nos desencorajamos quando as coisas não saem de acordo com como nós gostaríamos e no tempo que nós gostaríamos. Mas Deus diz lá em Isaías, capítulo 60 e versículo 22, o seguinte: acompanhe comigo aí no telão. Eu sou o Senhor, na hora certa farei que isso aconteça depressa. Eu quero declarar sobre a sua vida nessa oportunidade. Você que está aqui assistindo no prédio, você que está nos assistindo de casa, no podcast, Deus, Ele vai fazer acontecer mais rápido do que você espera, do que você imagina, aquilo que Ele quer fazer na sua vida. E se você crê, diga amém. Diga: eu recebo essa palavra profética de Deus na minha vida. Há momentos, igreja, que Deus, Ele nos surpreende pela sua rapidez e pela sua agilidade. Eu fico alegre, fico maravilhado com a maneira como que Deus faz determinadas coisas. Eu também não vejo propósito algum para Deus demorar em atender a uma solicitação de um filho e de uma filha. Eu jamais penso de que Deus fica lá do outro lado, dizendo assim: não, ore mais uma semana, que está pouco. Não, se esforce mais, eu quero ver mais sangue nos olhos. Eu não vejo Deus agir assim. Deus não tem propósito algum em demorar responder a um anseio do seu coração. Eu creio que o atraso de Deus, muitas vezes, seja ou porque não estamos prontos para receber, ou porque não cremos que Ele pode nos dar. Mas a vontade de Deus não é reter as coisas de nós. A vontade de Deus, sim, é liberar o seu favor sobre a vida do seu povo. E quando andamos pelos caminhos de Deus, as coisas andam rápido. Quando nós andamos pelos nossos próprios caminhos, as coisas andam lentas. Quem está entendendo aí o mistério? Quando você anda nos caminhos de Deus, as coisas acontecem rapidamente. Só atrasa, demora quando você anda nos seus próprios caminhos, segundo as suas próprias vontades. O pensamento natural é: Deus não quer me abençoar, ou isso vai levar muito tempo, vai demorar demais. Mas o pensamento sobrenatural é que Deus está com pressa de agir na sua vida, de que Deus está ansioso de poder liberar algo do céu para você. Isaías 60, 22, você acabou de ler aqui comigo, vou repetir: eu sou o Senhor, na hora certa farei que isso aconteça depressa. Quando você só tiver
motivos para murmurar, diga o contrário. Não murmure. Diga: Pai, obrigado pela virada surpreendente que o Senhor está fazendo na minha vida. Pai, obrigado pela obra que o Senhor um dia começou e com certeza vai terminar no tempo certo e na hora certa. Obrigado, meu Deus, pela minha rápida libertação. E declare: o milagre está na sua boca. À medida que você sabe usar esse instrumento bendito de Deus, você só é abençoado, você só é abençoada. Quando os hebreus estavam saindo do Egito, Faraó conta a história bíblica que voltou atrás, uma vez que tinha permitido que o povo de Israel fosse adorar a Deus no deserto, e então enviou todo o seu exército de soldados egípcios, com mais de 600 bigas, aquelas carruagens movidas a cavalos, para capturar os hebreus e trazê-los de volta, vivos ou mortos. 2 milhões de pessoas estavam prestes ali a morrer às margens do Mar Vermelho. Você pode imaginar agora essa cena dos egípcios furiosos indo atrás dos hebreus para recapturá-los. Mas Moisés, a Bíblia diz que ele levantou o seu cajado e as águas foram divididas, irmãos. De que os israelitas, eles passaram sem molhar os pés por dentro do Mar Vermelho, enquanto que os egípcios, quando foram tentar atravessar, morreram afogados, porque as paredes se fecharam, paredes de águas. É interessante que lá no Salmo 114, verso 3, diz o seguinte: o mar viu os israelitas vindo e fugiu. Bonito isso, né? O Mar Vermelho, quando viu o povo de Deus vindo, a Bíblia diz que o mar fugiu. Escuta só. Quando você está no tempo de Deus, não se preocupe que os seus inimigos não chegarão na sua frente. Quando você está no tempo de Deus, não se preocupe porque os obstáculos fugirão da sua presença. O vício vai olhar para você e vai fugir de você. A depressão vai fugir de você. A ansiedade, tudo isso, nada disso é permanente. Nada disso é para sempre. São coisas que acontecem normalmente quando você está dirigindo a sua própria vida. Mas quando você entrega a direção da sua vida nas mãos de Deus, o tempo de Deus se cumpre rapidamente na sua vida. Amém? Vai acontecer rápido, meu irmão, minha irmã. Quando você não tiver nenhuma saída, nenhuma ideia, nenhuma estratégia, de repente o mar vai se abrir para você passar. Amém? De repente a sua saúde vai melhorar. De repente o diagnóstico médico vai mudar. De repente uma porta vai se abrir, de repente uma pessoa vai aparecer na sua vida. E as coisas de Deus são assim. Tem coisas que do ponto de vista natural, levaria muito tempo para acontecer. Quando Moisés, ele tocou o seu cajado nas águas do mar, digamos que se as águas demorassem uma semana para baixar, já seria um grande milagre, sim ou não? Verdade. Se levasse ali 2, 3 dias, também já seria um grande milagre. Mas acontece que eles não tinham uma semana, eles não tinham 2, 3 dias, eles tinham pouco mais de 1 hora, ou 2 horas no máximo. Então, meus irmãos, precisava acontecer rápido, precisava acontecer de maneira ligeira. Então, senão eles seriam recapturados. Aí você pode imaginar como é que seria a história a partir daí. O
que Deus está fazendo na sua vida não vai acontecer como muitos imaginam, gradualmente. Escuta isso aí que eu estou falando para você. Ou no tempo normal, como você pensa, mas está prestes a acontecer mais rápido do que você imagina. Está para acontecer num tempo, digamos assim, extraordinário, num tempo que você não faz a mínima ideia. Assim como aquele obstáculo fugiu da presença dos israelitas, os impedimentos na sua vida também vão fugir da sua presença. Vão fugir quando você começar a andar na direção deles. Você que tem lutado contra uma enfermidade, por exemplo, há muitos anos. Você que tem lutado para se livrar das dívidas. Você que não é uma pessoa feliz, realizada na vida emocional, na vida afetiva. São situações comuns a todos nós. Mas, queridos irmãos, eu quero declarar que nesses dias de jejum, que nós vamos começar a partir de hoje, o Senhor, Ele vai fazer fugir de diante de vocês muitos impedimentos, muitos inimigos, muitos obstáculos, pelo simples fato de você estar ligado conosco, ligado na fé e no propósito. Você que tem lutado para se manter em pé com a sua empresa, por exemplo, Deus, Ele vai providenciar uma porta aberta, um recurso extraordinário, uma conexão divina, para que você possa experimentar o quanto que o favor de Deus acontece no tempo certo. E todos os seus problemas atuais baterão em retirada da sua vida. Quem crê, diga amém. Diga eu recebo essa palavra em nome de Jesus. Foi assim conosco. Em 2016, quando Deus nos deu essa propriedade, nós não tínhamos nada. Deus nos deu uma palavra em janeiro do ano de 2016. Quando foi em março daquele mesmo ano, nós compramos essa propriedade e compramos à vista, irmãos. Deus é um Deus que faz as coisas mais rápido do que a gente imagina. Nós pensávamos que ia demorar muito nós levantarmos dinheiro para podermos comprar isso. Mas Deus estava com pressa e Deus ainda está com pressa. Amém? Jesus Cristo não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Da mesma forma como Ele agiu lá nos tempos de Moisés, Ele agiu conosco, neste exemplo que eu acabei de dar. E Deus está querendo agir na sua vida. Essa também vai ser a sua história. O que Deus está fazendo vai acontecer o mais rápido do que você imagina. Eu não estou falando que você não vai ter que esperar. Todos nós temos que esperar. Eu estou dizendo que Deus, Ele está com pressa de realizar a vontade dEle na sua vida. Amém? Segundo Reis, no capítulo 7, a Bíblia fala que os israelitas estavam cercados pelo exército da Síria. Os sírios impediram o fornecimento de água e de alimento para o povo de Deus. Em poucos dias, eles estariam mortos. Sem água e sem comida, um povo grande, numeroso, à mercê dos seus inimigos, iria perecer de fome ou de sede. O texto bíblico diz, 2 Reis capítulo 7, verso 1, Eliseu respondeu, ouçam a palavra do Senhor, presta atenção, assim diz o Senhor, amanhã, por volta dessa hora, em outras palavras, em 24 horas, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata, ou preço de bananas, em outras palavras. Irmãos, isso aqui é muito forte. O povo estava refém dos inimigos, sem comida e sem água. De repente se levanta um profeta, diga comigo, um profeta. Gente, quando o profeta fala, você não pode duvidar, amém?
Quando o homem de Deus, a mulher de Deus profetiza, você tem que esperar o cumprimento da palavra de Deus. Amanhã, por volta dessa hora, tudo estará resolvido. Todos os prognósticos eram favoráveis aos sírios. Eles eram mais numerosos, mais bem equipados e estavam com vantagem. Mas quando Deus está com a gente pode ser minoria que nós estamos em vantagem, amém? Nós podemos estar sem recurso que nós estamos na vantagem. Nós podemos ser mais fracos e menores, mas nós estaremos sempre na vantagem, porque quem anda com Deus nunca é minoria. Quem anda com Deus sempre está contado entre os vencedores. O Senhor tem nos conduzido em triunfo. Essa é a vocação do povo de Deus, um povo que avança e não um povo que retrocede. O texto bíblico diz que havia 4 leprosos que viviam fora dos portões da cidade. Eles disseram um ao outro, gente, conversando lá os 4 entre si, quem está com fome aí levanta a mão. Aí uns levantam, eu estou morrendo de fome. É o seguinte, nós estamos leprosos, nós vamos morrer mesmo. Se nós invadirmos o acampamento dos sírios, eles vão matar a gente. Mas pelo menos, se nós invadirmos e acharmos um prato de comida, a gente morre de barriga cheia. Foi isso que eles pensaram. E você concorda? O outro falou assim, concordo. E você? Concordo. Todos concordaram, foram unânimes naquela votação. Decidiram, vamos entrar, vamos invadir o acampamento dos sírios e ver o que acontece. Então eles foram. Só que a Bíblia, irmãos, é maravilhosa. A Bíblia diz que quando os sírios ouviram o som dos passos destes 4 leprosos se aproximando do acampamento, parecia o barulho de carros de guerra. E como se um numeroso exército estivesse chegando, de repente, no meio da noite. Olha o que o texto diz. 2 Reis 7:6. Pois o Senhor tinha feito os arameus, ou sírios, ouvirem o ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros, ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacar. E saíram todos em retirada, desesperados, largando tudo para trás, acampamento, dinheiro, armas e principalmente comida. Largou tudo para trás. E quando os leprosos chegaram, eles encontraram tudo à disposição deles. Posso ouvir um amém? Glória a Deus, maravilhoso. Irmãos, foi mais ou menos o que aconteceu naquele dia lá no Mar Vermelho, Salmo 114. O mar viu os israelitas vindo e fugiu. Foi exatamente isso que os sírios fizeram. Eles estavam pensando que os israelitas estavam marchando e fugiram daquele lugar. Os israelitas, eles estavam em desvantagem. Não tinha água, não tinha comida, não tinha armamento, não tinha nada. Mas ouça, Deus, vou falar uma coisa muito importante para você aqui, presta atenção. Deus, Ele não é limitado por aquilo que você não tem. Amém? Escreve isso aí. Deus não é limitado por aquilo que você não tem. Ele não é limitado pelo seu tamanho ou pela sua resistência. Por pior que seja o seu problema, sua luta, seu diagnóstico médico, digo para você, isso faz diferença nenhuma para Deus, sabia? Diferença nenhuma para Deus é tudo igual, é tudo a mesma coisa. Ou por pior que seja a sua situação financeira, nada é impossível para Deus. Deus, Ele pode reverter a sua vida numa virada de chave, amém? Deus pode fazer isso tudo rapidamente. Deus multiplicou o som dos pés daqueles leprosos, e os inimigos deixaram
todo o ouro que eles tinham para trás. Deixa eu deixar essa frase aqui para você. Não importa o seu grau de dificuldade, o Deus Todo-Poderoso está com você. Ele é quem faz com que os seus inimigos fujam da sua presença. Amém, irmãos? É esse o Deus que nós cremos, o Deus que nós pregamos. Os problemas, de repente, estão sendo resolvidos. Os inimigos, rapidamente, estão sendo vencidos. Interessante nessa história é que quando os leprosos, eles estavam entrando no acampamento dos sírios, eles não sabiam o que Deus estava fazendo. Eles estavam achando que estava tudo normal. Eles não estavam ouvindo o som dos seus passos como os sírios estavam ouvindo. Para eles, parecia tudo normal. Parecia tudo normal, mas algo anormal estava acontecendo enquanto eles achavam que estava tudo normal. Deus, enquanto isso, estava fazendo uma obra sobrenatural. Deus estava fazendo algo extraordinário. E assim também acontece com a gente. Às vezes você acha que está tudo normal. Às vezes você acha que nada mudou, que nada está acontecendo. Mas enquanto você acha e pensa assim, Deus está fazendo uma grande obra e você não percebe. Deus está fazendo algo grandioso na sua vida, mas você não está percebendo. Nesses 21 dias, enquanto você jejua, você ora, você se consagra, vai parecer que nada estará acontecendo, viu? Já vou adiantando para você. Pastor, já passou uma semana e nada, 2 semanas e nada. Porque você não pode ver e nem ouvir aquilo que os seus inimigos estão vendo e ouvindo, o que Deus está fazendo. Então você vai fazer essa campanha conosco de jejum, lá da sua casa. Você vai fazer essa campanha conosco e você vai permanecer no propósito até o final. Quantos dias? 21 dias. Esse número, meus irmãos, é um número profético. O número de 21 dias é um tempo determinado por Deus para que as coisas venham a acontecer. Nós estamos denominando essa campanha de jejum da resposta. Então, nessas 21 oportunidades que teremos de jejuar, nós vamos receber a resposta de Deus para os nossos anseios. Os sírios deixaram o acampamento naquele dia não por etapas. Presta atenção. Eles não levaram meses para desocupar o acampamento. Eles saíram em pânico, de uma só vez, rapidamente. Diga comigo, rapidamente. É assim que Deus vai fazer na sua vida, rapidamente. Glória a Deus. Alguém pode falar, pastor, isso aí que o senhor está falando é muito bonito, é muito encorajador, mas eu não creio que comigo vai acontecer assim, tão rápido como o senhor está falando. Eu lido com essa situação há muito tempo. Aí eu te respondo o seguinte, você está certo. Isso não vai acontecer com você, porque você está falando que você não crê. Só vai acontecer com quem crê. É se você crê. Se você crê, a Bíblia diz, você vai ver a glória de Deus. Se você crê, você vai ver. Agora, se você não crê que Deus vai fazer rapidamente o que Ele promete fazer na sua vida, então você está declarando que não vai acontecer. Então você está dando uma ajudinha para Satanás. Porque o único interessado em não te ver bem é o diabo. Isso é para pessoas que deixam a semente cair, morrer, germinar, produzir e dar frutos, tá? É para quem crê, é para quem tem fé. Então, o Senhor, Ele quer realizar, só depende de uma atitude sua. Isso nada tem a ver com um pensamento positivo.
se alguém estiver pensando nisso, tem a ver com a Bíblia, tem a ver com a sua fé. É assim que Deus nos ensina a viver. Primeiro, você visualiza. Já visualizou aí? Depois, você pede. E depois, você estende a mão para receber de Deus. Ontem, lá em casa, nós fizemos uma rápida reunião com a nossa cartela de oração e de jejum. E começamos a elencar alguns pontos que a nossa família vai orar durante 21 dias de jejum para Deus nos dar rapidamente. Você não imagina a alegria, a emoção que nós sentimos quando nós preenchemos juntos isso aqui, irmãos. Tá? Então, eu já quero pedir para você, no bolso da cadeira aí à sua frente, tem uma cartela igual a essa. Você vai pegar a sua cartela, vai ficar com ela em mãos aí. Daqui a pouco eu vou pedir para você olhar para ela. A história de José, muito conhecida na Bíblia, ela mostra muito bem isso que Deus está falando conosco nessa noite. Lembra? José foi maltratado por 13 anos. Seus irmãos o venderam como propriedade, como escravo para os mercadores. Foi posto numa prisão por um crime que não cometeu. Só que um dia, José, ele dormiu e amanheceu na prisão e foi dormir no mesmo dia nos aposentos de primeiro-ministro do Egito. Viu? Aconteceu tudo em um dia apenas. Ele acordou na masmorra e foi dormir na suíte presidencial. Tudo aconteceu o que, igreja? Rapidamente na vida de José. De repente ele era lá um prisioneiro esquecido no calabouço egípcio. E de repente ele é o número 2 em toda a terra. Aconteceu rápido demais. Aconteceu de uma hora para outra. Eu vou liberar uma palavra profética hoje aqui na sua vida. Até pedir para colocar no telão aqui para você acompanhar. Quer dizer para você o seguinte: o que levaria 10 anos para acontecer na sua vida, vai acontecer em 1 ano. Amém? O que levaria 1 ano, vai acontecer em 1 mês. O que levaria 1 mês, vai acontecer em 1 dia. E o que levaria 1 dia, vai acontecer em 1 hora, e por aí você continua. Amém, querido? Amém, irmã? Essa é a palavra do Senhor para você. Para você que está na fé, que eu estou muito empolgado com esse jejum, estou muito empolgado, confesso para os irmãos, tá? Eu vejo grandes coisas acontecendo diante de nós, e mesmo que a gente não veja, lembre-se dos 4 leprosos, eles não estavam vendo, nem ouvindo, nem sentindo nada, mas eles continuaram em frente, amém? Eles continuaram marchando, na ofensiva. Se você achar que um problema, ele é permanente na sua vida, você nunca vai resolver esse problema. Mas se você declarar que esse problema, essa situação, esse obstáculo, ele é temporário, você já venceu o seu obstáculo. Para finalizar, conta a história de uma mulher que tinha uma causa na justiça. E ela importunava aquele juiz na Bíblia, que era um juiz ímpio e que não se importava com ninguém. Até que esse homem, de tanto ser procurado por aquela mulher e importunado por ela por dias, ele resolveu julgar a causa dela, dizendo assim: eu vou resolver o problema dessa mulher para ela me deixar em paz. Jesus pegou essa experiência e disse o seguinte, Lucas capítulo 18, 6 a 8. Prestem atenção naquilo que aquele juiz desonesto disse. Será então que Deus não vai fazer justiça a favor do seu próprio povo, que grita por socorro dia e noite?
Será que Ele vai demorar em ajudar o seu povo? Eu afirmo a vocês, ó, presta atenção, Jesus falando, eu afirmo a vocês que Ele julgará a favor do seu povo e fará isso bem, que igreja? Bem depressa. Amém, irmão? Diga comigo assim, bem depressa. Deus vai fazer justiça bem depressa. Para finalizar mesmo, a chave é você manter aí um coração grato a Deus. Amém? Deus pode contar com você? Manter um coração grato. Aconteça o que vier a acontecer, mantenha um coração grato. Mantenha-se falando o que vai acontecer e crendo que a resposta está a caminho. E se você que ouviu essa palavra hoje, aqui no prédio, no canal da igreja, no podcast, se você recebe essa palavra de coração aberto e pela fé, eu creio e declaro que tudo que você ouviu hoje, Deus vai realizar na sua vida. Portas vão se abrir, obstáculos vão fugir, os inimigos baterão em retirada e você experimentará o melhor que Deus preparou para você desfrutar na sua casa, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, na igreja, porque esta é a palavra verdadeira de Deus para você em Cristo Jesus. Amém, irmãos?